capítulo de número 25 de 1 Samuel. Kael finalmente assistiu o primeiro filme das Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E vocês não vão acreditar. Sabe de quem ele mais gostou? De Edmundo, ou de como ele chamou o rei do mundo. Errado Kael não está, gente. Especialmente se lembrarmos do problema do filme. Edmundo, de todos os seus irmãos, é quem acaba enganado e preso por seu desejo de ser rei sobre todos. Esse é o problema que encontramos em parte aqui neste texto. Nós temos dois homens que se sentem reis e que estão a ponto de colidir em uma sangrenta batalha. A coisa só não acontece, só não fica pior, porque alguém se coloca no meio deles com uma sabedoria que resolve conflitos. Não é do que precisamos também em nossas casas e em nossa igreja muitas vezes? Bem, para ouvir mais sobre isso, eu quero estudar todo o capítulo com vocês, mas para começar, vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Primeiro livro do profeta Samuel, versículos 1, 2 e 3. Todo mundo encontrou o texto? Posso ouvir um amém de vocês? Senão eu fico sabendo, né, irmãos? Todo mundo assim, calado. O texto inspirado diz assim: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Depois Davi foi para o deserto de Maom, e certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de estar aqui, pela bênção que é cantar tua palavra, orar tua palavra e ouvir a exposição de tua palavra. Nós cremos que tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz que pode iluminar nossos caminhos, como cantou o salmista. Que assim seja, ó Deus, no que diz respeito aos nossos relacionamentos familiares, e também pensando nos nossos relacionamentos na igreja e até no trabalho. Que o Senhor nos dê luz espiritual nesta manhã. Nós te rogamos assim, em nome de Jesus, e crendo na assistência do Espírito. Amém. Os versos que lemos nos apresentam os personagens mais importantes desta narrativa. Nabal, segundo o texto, é um homem rico, e apesar de ser descendente do nobre Caleb, é descrito aqui como alguém rude e mau. Em outras versões, ele é chamado de homem maligno. Abigail, sua esposa, ao contrário dele, nos é apresentada como uma mulher inteligente e bonita. Em versões mais antigas, como uma mulher sensata e bela. Nós vamos ouvir mais sobre os dois em breve. Antes, eu preciso pontuar a morte de Samuel, o profeta. E eu digo pontuar, gente, porque foi exatamente isso que fez o autor sagrado. Como se estivesse escrevendo uma manchete de jornal, ele apenas declarou: Samuel morreu.
e todo Israel se reuniu para pranteá-lo em Ramá. Bem, será que Davi estava presente? É provável que não. A perseguição de Saul o havia empurrado para bem longe de Ramá. Ainda assim, nós ficamos curiosos. O que sentiu Davi ao receber a notícia? Como reagiu à morte de seu grande mentor? Nós não sabemos ao certo, porque o texto não registra. Mas o que sabemos com certeza, segundo o capítulo 25, não fosse o Senhor, Davi teria cometido um verdadeiro massacre na casa de Nabal e Abigail. Pois outra vez ele foi tentado e agora vencido pela vingança. Deus, porém, foi gracioso e interveio. Como, pastor? Por meio de uma santa mulher. Deus lhe deu uma sabedoria que resolve conflitos. É o que Ele também nos dá, queridos, por graça e especialmente por meio de Sua palavra. Sabedoria para resolver nossos conflitos. E talvez você esteja se perguntando, mas por que eu preciso desta sabedoria? Bem, segundo esse texto, em primeiro lugar, eu posso dizer que todos nós precisamos da sabedoria divina, porque os nossos pecados nos colocam constantemente em perigo. Nós precisamos da sabedoria divina, porque os nossos pecados nos colocam constantemente em perigo. Esta primeira divisão vai do verso 4 ao 13, mas por agora eu quero ler com vocês do 4 ao 8. O texto inspirado nos diz: no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou 10 rapazes dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. A tosquia das ovelhas marcava um tempo de generosidade em Israel. Por isso, então, Davi espera receber algo de Nabal. E para além da ocasião oportuna, Davi também sabe que foi um bom vizinho para os pastores deste homem rico. Nada foi roubado, nada se perdeu enquanto estiveram por perto, ele e seu exército. Mesmo assim, Nabal, sabendo disso, sua resposta, versos 10 e 11, é a seguinte: Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para meus tosquiadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Nabal desprezou Davi completamente, irmãos. E ao mesmo tempo se revelou dominado por sua riqueza. Alguém escreveu: sua vida é determinada por sua propriedade. Ele vive para defendê-la e vai morrer desfrutando-a. Ao ficar sabendo do que disse Nabal, verso de número 13, Davi ordenou a seus homens:
ponham suas espadas na cintura. E assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. O que você acha que vai acontecer agora? Como dizemos, Davi tem sangue nos olhos neste momento. O homem que venceu a vingança no capítulo anterior, quando teve a oportunidade para tirar a vida de Saul, agora parece ter sido vencido por ela. O que faríamos nós se estivéssemos no lugar dele? Davi podia ter relevado a ofensa de Nabal, podia ter procurado outro irmão para pedir alimento, ele certamente podia ter buscado o Senhor em oração, não podia? Não foi o que aconteceu. E infelizmente, muitas vezes, não é o que acontece nas nossas casas. Por vezes, queridos, nós fazemos questão de brigar por qualquer coisa, por menor e mais boba que seja. E a verdade é, muitos dos nossos conflitos podiam ter sido evitados se relevássemos algumas coisas. Por que não relevamos? Porque Davi não relevou a ofensa de Nabal. Seu orgulho foi ferido com o que ouviu. Como assim? Nabal nem sequer me conhece? Ele vai mesmo me tratar como um fugitivo qualquer? Amigos, se não estivermos preparados, se não andarmos em constante comunhão com Deus, nós seremos vencidos por nossos pecados muito facilmente. Nós não vamos conseguir relevar muita coisa se estivermos constantemente focados em nosso nome, em nosso reino, ou em nossa vontade. Então, irmão, não abandone a sua Bíblia de segunda a sexta. Ande com Deus que se revela neste livro sagrado. Irmã querida, não negligencie esta santa reunião. O próprio Cristo, por meio do Espírito, passeia no nosso meio. Deus aqui fala na proclamação de sua palavra. Vamos cultivar uma vida de oração, irmãos, a fim de estarmos preparados para evitar, relevar ou enfrentar alguns conflitos que vão surgir. E no lugar de Nabal, o que deveríamos fazer? Vejam, para não repartir o que tem, Nabal empilha acusações contra Davi, como se Davi fosse culpado por alguma coisa. Mas o problema não é Davi. Davi e seus soldados foram a solução dos pastores de Nabal no deserto. O problema de Nabal é Nabal, sua idolatria às riquezas. Ele ama o dinheiro e por isso não consegue repartir. Que esta não seja a nossa foto. O dinheiro não é o seu Deus, meu irmão. As posses não são meu Deus. Se é como cremos, então sejamos generosos com a obra de Deus, aqui e no campo missionário. É claro que precisamos ser prudentes, queridos, no uso dos recursos que temos. Mas que você nunca se esqueça disso. Tudo o que temos vem dele, pertence a ele. E, portanto, deve ser usado também na causa dele.
Nabal devia ter se alegrado com o pedido de Davi, pois estaria repartindo não apenas com um irmão, um israelita, mas com aquele que fora-lhe bom vizinho, segundo o testemunho de um dos servos de Nabal. Dia e noite Davi e seus soldados eram como um muro ao nosso redor. Será que nós nos parecemos com o futuro rei de Israel, queridos? Somos em alguma medida fonte de bênção para as pessoas com quem convivemos? Sentiriam nossa falta se nos mudássemos? São gratas e alegres ao Senhor ou na presença do Senhor por nossa amizade? Às vezes você fica esperando o dia em que vai estar em determinada posição para ajudar, do tipo, quando eu for médico, vou cuidar de pessoas. Quando tiver muito dinheiro, serei generoso. Quando for pastor, cuidarei das ovelhas. Notem isso. Davi ainda não é rei, mas já está protegendo seu povo. Ele ainda não se sentou no trono de Israel para governar, mas ele já está servindo os seus irmãos. Por que você não começa com o pouco que tem? Porque já não vai treinando onde Deus o colocou. Seja na família, na igreja ou no trabalho. Que você seja uma bênção para as pessoas com quem vive. E que assim o nome do nosso Deus seja glorificado também, gente. Que Deus nos dê graça e que o Senhor nos conceda sabedoria diante das tentações do nosso pecado. Porque mais precisamos da sabedoria divina. Em segundo lugar, segundo esse texto, nós precisamos da sabedoria, porque ela nos serve como proteção no dia do pecado. Essa é a mais longa das divisões, vai do verso 14 e 35. E é aqui que especialmente eu vou saltar alguns versículos para ganhar tempo com vocês. Depois de falar da tolice de Nabal e da bondade de Davi, um servo da casa deste homem disse a Abigail, sua esposa, verso 17: agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Talvez por isso Abigail nem sequer tentou. E porque sentia que de fato o mal se aproximava de sua casa, ela agiu prontamente. Carregou os jumentos com suprimentos e os enviou a Davi antes dela. E então foi ao encontro dele. E quando o viu, versos 23 em diante, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Verso 25, meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. É a insensatez que o acompanha. Verso 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com tuas próprias mãos. Verso 28. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva,
Pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. Versos 30 e 31. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. O que chamou sua atenção ao ouvir a Abigail? Vou lhe dizer o que chamou a minha. Primeiro, esta mulher assumiu a culpa de seu esposo. Viram isso? A culpa, Davi, é toda minha. Eu não vi os teus servos chegando. Depois, diferentemente de seu esposo, ela reconhece Davi como o futuro rei de Israel. Eu sei que certamente Deus te dará um reino longo e abençoado. E por fim, e talvez isto seja o mais importante, ela se colocou entre Davi e seu pecado. Foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue neste dia. Ela se apresentou como um instrumento da graça de Deus. Era como se estivesse apelando para Davi: Davi, continue crendo no que você disse na caverna quando teve a oportunidade de matar Saul. A vingança é do Senhor. Davi ouviu, e como respondeu? Versos 32, 33 e 34. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Foi por pouco, gente. E talvez alguém pense: foi por Abigail. Não. Foi Deus que impediu Davi de se vingar com as próprias mãos. E em resposta à intervenção graciosa de Deus, verso 35, Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Faríamos o mesmo? Davi ouviu e prontamente atendeu à fala de Abigail. Estava errado, e ao perceber, imediatamente abandonou o que estava por fazer. Você se parece com este servo de Deus? Você consegue ouvir seu cônjuge? Consegue ouvir o que seu irmão em Cristo está tentando dizer? Quando nos sentimos ofendidos, dificilmente ouvimos, gente. Nós queremos falar, desabafar, nós queremos contra-atacar, não é assim? Agora, obviamente, se queremos resolver conflitos, esta não é a melhor decisão a tomar. Como Davi,
Antes de qualquer coisa, nós precisamos ouvir o que o outro está tentando falar. É ouvir em silêncio, gente. É ouvir sem interromper. É ouvir sem tirar conclusões precipitadas. É ouvir dando atenção àquilo que está sendo falado. Talvez isso seja o que você mais precisa em casa. Ouvir bem. Davi ouviu. E sabe o que ele percebeu na fala de Abigail? Deus está trabalhando nisto aqui. Deus está intervindo para me abençoar. Então, bendito seja o Senhor que a enviou ao meu encontro. Você estava para fazer uma besteira, estava para cometer um pecado, quase tomou uma decisão errada. Então surgiu alguém como instrumento da graça de Deus e você parou. Faça como Davi. Louve a Deus por todas as vezes que Ele interveio graciosamente para segurá-lo, para impedi-lo de pecar. Louve a Deus por todas as vezes que Ele segurou sua língua, que Ele segurou sua mente, que Ele segurou seus pés. Louvemos a Deus, queridos, pois Ele é gracioso e muitas vezes intervém no ato dos conflitos para nos dar graça e vitória. Se não fosse o Senhor. Agora, e se estamos na posição de Abigail? Como ajudamos? Como aconselhamos alguém na luta contra o pecado? Eu tenho para mim que Abigail está tentando dizer, em outras palavras, Davi, não responda ao insensato como se você fosse outro insensato. Responda ao insensato como um servo de Deus. Davi, lembre-se, você não é Deus para resolver todas as questões. Mas lembre-se também, você tem e teme a Deus. Haja como um servo dele. Percebam, nem sempre nós conseguimos determinar o que sentimos. Nós vemos coisas, ouvimos coisas, sofremos coisas que abrem as comportas dos nossos sentimentos. Não é assim? Ninguém aqui consegue dominar perfeitamente o que sente. Mas nós deveríamos responder ao que sentimos de modo agradável a Deus. Pois nós não somos servos dos sentimentos. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Aos olhos de Deus, portanto, é agradável que eu me vingue, ou que exploda em ira contra meu cônjuge e meus filhos. Claro que não. Então o que é que eu faço? Ou como é que eu ajudo alguém na luta contra seus sentimentos pecaminosos? Deixemos todos os sentimentos pecaminosos na presença de Deus e creiamos, Deus julga melhor. E depois façamos o bem, queridos. Foi o que Davi fez ao enviar a esposa de seu inimigo de volta para casa em paz. E é o que Paulo espera dos crentes que estão em Roma.
Depois de destacar que a vingança é do Senhor, ele escreve, capítulo 12: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, segundo a Bíblia, embora Deus seja o único que tem competência para executar vingança com perfeição, todos nós somos chamados e capacitados para exercer misericórdia na direção dos pecadores. Amontoar brasas sobre a cabeça de alguém, escreve um comentarista, é derramar tanta misericórdia sobre ele, que em algum momento ele desiste de seguir pecando contra nós. Que assim seja. E que ninguém aqui se julgue inútil na obra do Senhor. Não sei se vocês viram isso. Foi Abigail que conversou com Davi, mas foi um servo, de quem nem o nome nós sabemos, que levou a informação a ela. Foi o profeta Eliseu que ministrou a Naamã, mas foi uma serva deste grande homem quem a levou até o profeta. Foi o comandante Lísias que libertou Paulo em determinada situação, mas foi o sobrinho do apóstolo quem descobriu a conspiração dos judeus. O que é que eu quero com isso? Ninguém é inútil no reino de Deus. O mais importante não é em que posição você serve. O mais importante é: você serve em alguma posição? Nos preocupamos muito com a posição, com o posto, com o título, com a maneira em que servimos. Porém, às vezes pouco nós servimos efetivamente. Irmãos, lembremos disso. No que diz respeito ao reino de Deus, nós vivemos uma monarquia perfeita. Ele é rei e nós somos súditos, salvos pela graça e para a glória dele. Amém? Então, quem somos nós para dizer ao rei onde, como ou para quem nós vamos ministrar? Sirva ao Rei Jesus onde Ele já o colocou. Ah, pastor, quando eu for à África eu serei um missionário. Quantos filhos você tem para discipular? Ah, pastor, quando eu fizer um curso de teologia eu vou ministrar a palavra. Você ao menos lê a Bíblia e estuda com seriedade? Vamos imitar o servo de Abigail, ou a própria Abigail. Sejamos sábios nas palavras e ações. E assim, queridos, nós vamos promover a paz em nossas casas, na igreja e no mundo para a glória de Deus. Por que então precisamos da sabedoria divina para resolver nossos conflitos? Em terceiro e último lugar, nós precisamos da sabedoria divina, porque os nossos pecados vão gerar muitas consequências danosas. Versos 36, 37 e 38. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa.
como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Bem, quando ele teve a oportunidade de repartir com Davi, se recusou. Mas quando se tratava de si mesmo, Nabal não tinha dó de seu dinheiro, percebe? Mas ele era mesmo um rei, gente? Estava de fato seguro? Claro que não. Primeiro, a notícia que sua mulher lhe trouxe lhe causou um ataque, o homem ficou paralisado. Dias depois veio o golpe fatal, e foi de Deus. O autor sagrado nos diz que Deus feriu Nabal, e então ele morreu. É a isso que chamamos de retribuição divina. E ninguém aparentemente pranteou por ele como fez com Samuel. De maneira curiosa e estranha, Davi parece ter se alegrado, pois olha o que ele diz no verso 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Vejam, Davi não debochou da situação, não fez brincadeira com a morte de seu inimigo. Viram isso? O comentário dele não é na direção de Nabal, é na direção do Senhor. Com o que disse, Davi estava louvando a Deus. Por quais razões? Deus me impediu de fazer justiça com as próprias mãos, e Deus fez vingança a Nabal, pagando-lhe segundo os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Nabal, porém, não é o único que recebeu algo de Deus. Verso 39, parte B, até o 44, o último do capítulo. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Davi também casou-se com Ainoã de Jezreel. As duas foram suas mulheres. Saul, porém, tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís de Galim. A informação sobre Ainoã parece manchar a conclusão do capítulo. E é bom que se diga mesmo, a poligamia não reflete a vontade de Deus para o casamento. O próprio Davi vai pagar caro por decisões assim. Salomão, coitado, vocês conhecem a história. De toda forma, irmãos,
Não é o propósito do autor sagrado aqui. Com a informação, ele quer nos mostrar a bênção de Deus sobre Davi. Pois Saul, seu sogro e rei de Israel, deu a sua esposa a outro homem, como instrumento de perseguição a Davi, e usando-a como meio para estabelecer alianças políticas. A mulher que Davi tinha foi dada a outro homem, mas Deus, por graça, lhe deu uma nova e sábia esposa, Abigail. Então, de novo, todo mundo ganhou algo de Deus aqui. Davi ganhou uma nova esposa, Abigail uma nova vida, e Nabal ganhou o juízo repentino do Senhor. Resta-nos saber o que ganharemos nós. Se tem sofrido nas mãos de homens maus, espere no Senhor. Davi sofria nas mãos de Saul, Abigail sofria nas mãos de Nabal. Os dois, porém, esperaram em Deus e foram recompensados. Olha o que Davi escreve no Salmo de número 37: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Os homens podem nos roubar e perseguir como fez Saul, podem ser maus e rudes como foi Nabal com Abigail. Deus, ao contrário, queridos, será sempre justo, bom e misericordioso. No tempo certo, Ele acertará todas as coisas para a glória de seu nome. Ele nos fará justiça. Como lemos no Salmo, se esperarmos nele, o Senhor nos dará a terra por herança, a terra que Ele tem preparado para cada um de nós. Até lá, querido. Até lá, alegre-se com o que Deus já está fazendo. Davi estava alegre, porque Deus lhe impediu de pecar, e Davi estava alegre, porque Deus derramou vingança sobre a casa de Nabal, o que talvez lhe sugeria o seguinte: o que Deus fez com Nabal, em algum momento vai fazer com Saul. É verdade, mas tem um detalhe: Deus não age sempre na mesma velocidade. Com Nabal foi imediatamente, o juízo de Deus veio sobre ele dias depois de seu pecado. Com Saul a coisa levou anos, mas a verdade bíblica permanece a mesma. Deus está trabalhando sempre para o louvor de sua glória e para o bem de seu povo. Então, irmão, não viva esperando apenas pelo amanhã. Perceba as bênçãos de Deus do hoje e celebre-o por isso. E seja sábio também em suas escolhas. Abigail estava sofrendo porque era casada com um homem mau e talvez não tenha tido escolha. É provável que tenha sido um casamento arranjado. Mas você tem. Você pode escolher melhor. Você é solteira e quer se casar? Procure um homem que esteja alinhado com o Senhor, como Davi. Você é solteira e é solteiro e quer se casar? Procure por uma mulher sábia e bela aos olhos de Deus. O sábio já nos disse:
A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será elogiada. Então seja sábio e seja rápido também, pois se vive como Nabal, as coisas podem dar muito ruim para você. Se leva a vida como este homem, seja rápido para reconhecer seus pecados e para clamar a Deus por salvação e misericórdia. Não ache que está tudo bem entre você e Deus. Não confie na riqueza que adquiriu. Não acredite na alegria passageira das festas. A Bíblia declara em Hebreus capítulo 9 que em breve você terá de enfrentar o juízo de Deus. Não presuma que vai ter tempo sempre. O juízo chegou a Nabal de modo repentino. Ele pode visitar sua casa hoje, pode tocar seu coração nesta manhã. Então não seja tolo, irmão. Seja sábio, sábia como Abigail. Ela não apenas foi sábia para aconselhar o futuro rei de Israel, não somente foi sábia para interceder por sua casa, ela foi sábia, pois quando Davi a convidou, prontamente se levantou e seguiu o seu convite. O convite de Davi para ela significava nova vida. O convite do Evangelho para você nesta manhã significa vida eterna. Abigail se levantou e foi porque confiou nas promessas de Deus para Davi. E você deve se levantar e vir a Cristo, confiando que em Cristo Deus pode salvar você da condenação e perdoá-lo de todos os seus pecados. Como é que Ele o fez, pastor? Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer como uma dívida, ou para pagar pela dívida dos pecadores. Era a morte do rei pela vida dos súditos pecadores. Então, se você sabe que é um pecador e que nada tem para oferecer a Deus, aceite o que Ele tem para oferecer por você em Cristo Jesus. Pois esta é a nossa boa notícia. Isso é o nosso Evangelho. Não o que fazemos por Deus para merecer qualquer coisa dele, mas o que Ele mesmo fez por nós em Cristo, para nos salvar e nos dar toda sorte de bênçãos. Voltando ao início, queridos, eu não sei se você já assistiu o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E se assistiu, não sei qual é o seu personagem favorito. O que sei é que Edmundo, o rei do mundo para Cael, ao fim se revela um servo do rei Aslan. Por quê? O que aconteceu com ele? O Evangelho aconteceu. Ele foi liberto pelo exército de Nárnia e ele foi poupado da morte, porque o próprio rei Aslan se entregou por ele na mesa de pedra. A graça de Deus o transformou. É a única coisa que pode nos transformar também. Porque vamos ser criadores de conflitos no lar, na igreja e no trabalho. Se em Cristo Deus resolveu o nosso maior e mais tenebroso conflito. Entendem? Como podemos ser povo da confusão, se em Cristo Deus fez as pazes conosco? Reflitamos o Evangelho da paz, onde quer que o Senhor nos colocou, e quando necessário, busquemos a sabedoria que resolve os conflitos na palavra do nosso Deus.